Vamos lá? Só que você mesmo coloca aqui para mim os links. Podemos continuar aqui? Já tem gente chegando de novo? Aqui, ó, tá o número. Pessoal, tivemos aqui um probleminha de conexão, para variar. Deve ser culpa do Zuckerberg. Ele está conspirando contra nós, porque a gente estava tendo muita gente aqui, Matheus. Aí acabou derrubando a conexão. Nós tivemos um probleminha aqui e vamos começar de novo de onde a gente parou lá. A gente tem menos tempo, mas ainda dá para trocar uma ideia. Obrigado, pessoal, que está voltando aí. E eu só vou recomeçar então para a gente não perder o fio da meada. A gente estava comentando sobre a pesquisa que a gente acabou de fazer junto com a CEPAL e nós descobrimos algumas coisas sobre como é que está a situação do ensino nas igrejas e como é que as pessoas estão fazendo com isso e tal, né? Nós vamos publicar aqui no site dos educadores lá também, né? De novo, e no alvo 1, alvo 2. Então, a gente descobriu, por exemplo, e essa pesquisa foi feita com rigor científico, direitinho. Não sei se vocês sabem, mas a CEPAL tem um departamento de pesquisa muito bem feito, o pastor Daniel Vargas. Ele trabalha com uma metodologia científica mesmo, muito interessante, muito bem feita a pesquisa. Norte a sul do país, pesquisa recente. Eu estava falando com um grupo de educadores cristãos esses dias, eles estavam falando que tem poucas informações, tem poucos dados de educação cristã no Brasil hoje, recente. Então esse é um dado recente. A pesquisa foi fechada agora, dia 31 de julho. 42% das igrejas consultadas afirmaram que não tem um currículo, elas não seguem currículo. 58% tem. Depois a gente vai ver que tipo de currículo é esse. O que isso demonstra para nós? É a primeira coisa que a gente quer comentar aqui. O que isso fala a respeito da nossa maneira de encarar ensino? A gente tem percebido que as igrejas têm um certo receio de adotar currículos, ou acham que currículo é você ir lá na livraria ou na editora e comprar um determinado material. Material didático tem a ver com currículo, mas ele não determina o currículo. Material didático, na verdade, é a última coisa que você pensa quando você está pensando num currículo. Currículo, a ideia de currículo, o termo currículo, ele tem a ver com um caminho que você percorre. Você já deve ter ouvido, com certeza você já ouviu alguém falando isso, você já deve ter ouvido aquela história assim, que não, na nossa igreja a gente é guiado pelo Espírito Santo, né? Coitado do Espírito Santo, ele leva a culpa da nossa falta de planejamento, né? Assim, eu espero que a sua igreja seja mesmo guiada pelo Espírito Santo, espero mesmo, espero que você pense o ensino da sua igreja à luz disso. Só que planejamento e currículo não exclui o Espírito Santo. O que é a ideia de um currículo? Currículo é a projeção do ensino que tenha começo, meio e fim. Então, às vezes, o que muita igreja faz? Dessas 42% que não tem um currículo definido, a maioria deles vai falar exatamente isso. Não, a gente deixa livre para que cada professor decida o que vai fazer. Você já ouviu aquela história, e quando interrompeu a primeira conexão lá, eu estava falando justamente sobre isso, já viu aquela história de que escola bíblica dominical é a única escola em que a pessoa nunca se forma? Tem duas maneiras de você entender essa expressão. Uma delas é assim, não, estudar a Bíblia é uma coisa que você tem que fazer sempre, você não vai acabar, não tem jeito de você se formar em estudo bíblico, né? Tudo bem, entendo esse lado. Mas tem um outro aspecto, que às vezes a escola bíblica dominical, como a gente sempre chamou, a pessoa nunca se forma porque ela não sabe para onde ela está indo. Se 42% das igrejas brasileiras não têm um currículo, conforme a pesquisa que a gente acabou de fazer, isso significa simplesmente o seguinte: 42% das igrejas nunca sabem onde elas vão terminar aquilo que elas começaram. Então tem gente que fala assim, não, nós vamos estudar a Bíblia inteira. Tudo bem, vamos estudar a Bíblia inteira. Em quanto tempo? Não, a gente vai começar e vai tocando. Quando terminar, terminou. Bom, isso não é currículo. Você sabe quando começou, mas não sabe quando termina, você não tem nem a possibilidade de avaliar se aquilo que está acontecendo na igreja está acontecendo do jeito certo. Então, quanto tempo tem que ter um currículo? Essa é uma outra discussão. O que tem que constar? Qual é o conteúdo de um currículo? É outra discussão. Nesse momento, e nessa nossa primeira conversa aqui, o que a gente está querendo discutir é: você precisa ter uma diretriz, que a gente está chamando de currículo, para saber de onde sua igreja está saindo e onde ela vai chegar. Se você nunca forma, quer dizer, se você nunca passa por um circuito, você vai ter muita dificuldade de avaliar
a quantas anda, o que as pessoas estão absorvendo do seu ensino. Só fazendo um parêntese aqui. 58% das igrejas que disseram que tem currículo, talvez estão dizendo apenas que tem um material adotado. A gente tá considerando a resposta, né, sem depurar o que eles estão chamando de currículo aqui. É um dado preocupante na minha maneira de ver. A gente está deixando, por exemplo, eu conheço igrejas que deixam na mão do próprio professor a decisão do que vai ser estudado. Qual é o problema disso? O problema disso, primeiro, que você não sabe o que vai ser estudado, não sabe o que está sendo proposto. E aí, o parênteses que eu ia fazer aqui, quando eu já mudei de assunto aqui, desculpa que a gente está se organizando aqui ainda, então às vezes as coisas vão para lá, vêm para cá. O meu assessor aqui para assuntos de internet, o Matheus da Manduvi, está dizendo que é normal, que é assim mesmo, live é assim mesmo. Então tá bom, se é assim mesmo, tá bom. Mas olha só, gente, o parênteses que eu ia fazer é o seguinte: tem igreja que fala assim, nós não podemos ter currículo porque a nossa igreja é pequena. Ter currículo, ter planejamento de ensino não tem nada a ver com o tamanho da igreja. Eu tenho ido a igrejas grandes, de porte grande mesmo. Aqui na nossa região, a gente está em Piracicaba, aliás, eu não me apresentei para o pessoal que não me conhecia aí, eu sou membro da Primeira Igreja Batista de Piracicaba. E a gente aqui tem trabalhado justamente na elaboração de um currículo e implantação dele. Mas há igrejas de porte médio e grande aqui na nossa região. Eu conversei com um coordenador de ensino recentemente numa igreja que disse exatamente isso. Não, aqui cada professor define o curso que vai ser dado. Naquele caso, ele compensa essa falta de currículo, porque eles têm um púlpito em que o pastor prega sistematicamente a Bíblia. Ele faz séries de livros e tal. Mas no fim das contas, o que acaba acontecendo é que ao longo do tempo as pessoas vão perceber a falta que fez essa estruturação, e especialmente num tipo de currículo que a gente vai comentar agora. Então, o pessoal que está chegando aí, que está entrando, como é que funciona na sua igreja? Você faz parte de qual grupo aqui? Dos 42% que não tem currículo nenhum ou dos 58% que tem? Se tem, como é que vocês fazem? Seria interessante a gente conversar sobre isso. A proposta dessa live e daquilo que a gente tem feito andando aí pelo Brasil, a proposta tem sido justamente essa. Vamos discutir esse assunto. Qual é a importância, qual é o impacto que isso causa? Eu já citei algumas coisas aqui. Quando você não tem um caminho a percorrer, qualquer caminho que você percorrer está certo. A gente está gravando, a gente já gravou inclusive uns vídeos sobre isso, e a partir dessa semana, se você curtir a página do Facebook aí do Alvo, você vai acabar tendo contato com esses vídeos, e a gente está propondo essa reflexão. Por exemplo, na sua escola, na escola do seu filho, ele chega lá e o professor fala assim, bom, hoje eu acho que a gente vai estudar matemática. Amanhã a gente vai estudar geografia. Eu acho. É o professor que define o currículo da sua escola? Não é o professor que define. Há um estudo por trás disso, há uma proposta que é feita para que o professor chegue na sala de aula e saiba o que vai ser dado. Por alguma razão, e é uma razão, vou colocar bem entre aspas, uma razão espiritual que a gente inventou, a gente acaba achando que não é preciso fazer isso na igreja, porque o Espírito Santo vai conduzir. Gente, o Espírito Santo vai conduzir, espero que conduza, mas a gente tem que entender que os processos cognitivos, quer dizer, a forma como a gente aprende, tanto faz se é aprender matemática, se é aprender ciências, se é aprender geografia ou se é aprender a Bíblia, a gente tem uma necessidade de ter um começo e meio e fim nas coisas que a gente aprende, senão a gente vai ter mais dificuldade de aprender. Não é verdade que um currículo deixa o Espírito Santo mais à vontade para agir. A realidade, pelo menos a que eu tenho visto, não sei o que você acha disso, aí você pode comentar aqui o que você acha a respeito disso aí. Quando a gente fala que a gente não quer ter um currículo, que a gente quer ter liberdade para o Espírito Santo agir, leia-se, a gente quer ter liberdade para fazer o que a gente quer. E cada professor quer ter a possibilidade de trazer para a sala aquilo que ele estudou, que ele pensou e tal. Um currículo normalmente pressupõe um preparo maior. O professor ele precisa se submeter a um estudo maior, a um preparo maior, porque ele não vai dar o que vier na cabeça dele, ele tem alguma coisa para ser dado. Agora, eu
estado numa igreja que implementou um currículo há 5 anos, a gente tem seguido isso. Eu posso dizer, tanto como professor, quanto na qualidade de aluno. A gente sabe muito melhor o que vai acontecer, a coisa não fica solta e o Espírito Santo tem agido. Cada aula é uma aula em que o Espírito Santo fala. Planejamento não tem absolutamente nada a ver com a ação do Espírito Santo ou não. Então, é preocupante na minha maneira de ver, não sei como vocês aí que estão participando, os educadores, o pessoal que é professor, não sei como é que você vê isso. Eu vejo 42% das igrejas sem currículo com muita preocupação, Não sei como é que você vê essa questão aí. Mas uma outra coisa que é ainda mais preocupante, e aí eu vou entrar no segundo item da pesquisa aqui, é que desses 58% das igrejas, dessas 58% que tem um currículo, a gente perguntou como é o currículo da sua igreja, qual é a forma de ensino preferida que vocês têm aí. Olha os resultados. E como já foi colocado aí, inclusive, o link, né, você pode acompanhar esses dados lá no blog do Alvo. 65% das igrejas estudam temas. Então eles vão estudar assuntos, família, finanças, criação de filhos, profissão, coisa assim. 9% tem estudo indutivo. Você pega um livro da Bíblia e você vai tendo ali as perguntas que vão conduzindo o estudo. 7% estudam tópicos, que é praticamente a mesma coisa de temas. Apenas 19% das igrejas consultadas estudam a Bíblia sistematicamente, isto é, livro por livro. Então, vou repetir. Apenas 19% daquelas 58% de igrejas que têm um currículo adotam um sistema de ensino livro por livro. A maioria do restante, 81%, eles fazem uso de temas. Qual é o impacto disso? Bom, o impacto disso é que, e aqui eu não estou falando só da escola bíblica, tá, gente? O parêntese agora vale outra vez. Quando a gente está falando de currículo, de ensino bíblico, eu não estou falando só da escola bíblica dominical. Até porque muitas igrejas não têm mais nem escola bíblica dominical. Elas mudaram o sistema e tal, mas algumas mudaram o sistema de escola bíblica dominical e colocaram durante a semana. Eu, por exemplo, hoje à noite dou aula numa classe de escola bíblica, numa casa, a gente tem um grupo lá de 20 pessoas, a gente se reúne lá e tal, e faz parte da escola bíblica. No nosso caso aqui na primeira igreja de Piracicaba, nós tiramos o D da escola bíblica dominical, porque tem gente que não vai aos domingos, não pode, está viajando, está trabalhando, então a gente oferece também o mesmo currículo que a gente estuda lá, a gente faz na terça-feira, mas é outro dia, mas o currículo é igual. Mas eu estou falando de currículo apenas de escola bíblica dominical, estou falando do ensino bíblico de uma forma geral na igreja. Deve haver, inclusive, na formação desse currículo, um intercâmbio, aí, uma ligação entre o púlpito da igreja, entre o discipulado pessoal que é feito, entre os grupos pequenos e a própria escola bíblica ou equivalente. Deve haver uma sintonia aí desse pessoal para aquilo que a gente está chamando de currículo. Agora, se só 58% tem currículo, e desses 58%, só 19% faz um estudo sistemático da Bíblia, sabe qual que é a conclusão? A gente não está estudando mais a Bíblia, a gente está estudando a respeito da Bíblia. Nós estamos estudando temas. Não estou dizendo que esses temas estão sendo estudados fora da Bíblia, não estou falando que quem estuda tópicos não está estudando a Bíblia, não estou dizendo isso, mas nós deixamos de ensinar a Bíblia livro por livro. E quem me conhece sabe disso, o pessoal de Jundiaí, a gente teve aí esses dias naquele congresso da Igreja Batista do Redentor, e a gente estava falando disso aí, a gente enfatizou bastante isso. O que está acontecendo por causa, e essa nossa pesquisa comprova isso, o que está acontecendo é que nós deixamos de expor a Bíblia em sequência, de forma cronológica, de uma maneira completa. E a gente pergunta para as igrejas por que eles pararam de fazer isso, as respostas são as mais variadas. Então, por exemplo, já vi gente que fala assim, não, o problema é porque se a gente ensinar a Bíblia inteira, vai levar muito tempo. Bom, o que é muito tempo para você?
No nosso caso aqui, na nossa igreja, a gente estuda a Bíblia inteira em 4 anos. Ah, é muito tempo? Depende do referencial, né? O que tem acontecido é que nós estamos importando para a nossa realidade de igreja aquela ideia do automático, né? O que eu vou falar agora não é criticar nenhum tipo de modelo de igreja, mas nos últimos anos, vocês sabem disso, a igreja tem sido proposto para a igreja uma série de modelos de igreja, né? Igreja em célula, igreja multiplicadora, igreja com propósito e tal. A maioria desses métodos, e eu não tenho nada especificamente contra nenhum, só estou fazendo aqui uma constatação, ou pode ser apenas uma análise, pode ser que você discorde dela, mas a maioria desses métodos, eles são vendidos, né? A ideia é vendida, estou falando vendido no sentido comercial, mas a ideia do método é vendida em cima da questão de ter resultados rápidos. Então, você pode observar isso aí. Muita gente, quando vai falar de um método, ou quando vai ter um curso a respeito de um método específico, eles falam assim, olha, vem escutar o pastor fulano de tal, a igreja dele tem não sei quantas células. Olha, a igreja dele tinha 100 membros, agora tem 2.000 membros. Então parece que sempre a ideia é, a gente precisa de resultado rápido. Gente, eu não tenho nada contra resultado, eu acho que a gente tem que fazer o possível para alcançar o maior número possível de pessoas, eu concordo com tudo isso e tal. Mas tem um detalhe que a gente está talvez não lembrando muito, e aí eu chamo os meus colegas educadores cristãos para refletir sobre isso. Na pressa de querer fazer a igreja crescer, a gente esquece de um detalhe: ensino bíblico você não pode fazer com pressa. Se há uma coisa que não dá para fazer, é ensinar todo o desígnio de Deus, como disse o apóstolo Paulo, né? O apóstolo Paulo falou que ele ficou lá 3 anos e meio em Éfeso e ele ensinou todo o desígnio de Deus, quer dizer, ele tinha um currículo que era da Bíblia inteira. Bom, ele ainda não tinha as cartas dele mesmo para estudar, né? Nós ainda temos mais do que ele tinha para estudar. Mas ele conseguiu fazer isso, e a gente precisa conseguir também. Agora, o apóstolo Paulo levou 3 anos e meio para fazer isso. Você não vai conseguir fazer em 6 meses. Então, o problema é que a gente está fugindo da nossa missão como educadores, querendo fazer ensino bíblico na base de fast food. Isso não vai funcionar. Então, o que a gente achou? E eu estou lendo aqui agora a pesquisa que foi feita. Agora, o que eu estou falando agora não é achômetro. Eu estou falando em cima dos dados que a pesquisa acabou de mostrar. Por que só 19% das igrejas estão fazendo um ensino sistemático? Porque elas não têm tempo, ou elas acham que não vai dar tempo de passar pela Bíblia inteira, que as pessoas vão cansar. Então, qual é a solução? A solução que não é bem solução, para mim ele é um problema. A gente começou agora a pegar o que está saindo na mídia. Vamos falar sobre sexualidade, vamos falar sobre finanças, vamos falar sobre corrupção. A gente faz um currículo baseado na Veja, né? Sabe o que é curioso? Aí tem um outro dado que a pesquisa mostrou também. E eu vou linkar uma coisa com a outra agora. O curioso é que quando nós perguntamos para os responsáveis pelas igrejas, pelo ensino nas igrejas, qual é o principal critério que você usa para escolher o material para o ensino bíblico na sua igreja? Sabe o que eles responderam? 56%, quer dizer, mais da metade. Nós procuramos profundidade teológica. Quer dizer, eles têm, pelo menos em tese, uma preocupação de ensinar a Bíblia de uma maneira profunda. A segunda resposta maior foi 22%, que o ensino seja prático, que ele seja relevante para a vida. E só 5% falaram sobre custo e tal. Sabe o que isso mostra? Isso mostra que as pessoas estão fazendo uma ligação, que na minha maneira de ver é equivocada, entre ensino sistemático e ensino relevante e prático. Trocando em miúdos. As pessoas dizem assim, não, se eu for estudar a Bíblia livro por livro, se eu for estudar um por um, assim, livro por livro, eu vou passar em coisas que não interessam para as pessoas. Eu vou estudar as genealogias, vou estudar os reis lá do Velho Testamento. Isso não tem nada a ver com a nossa realidade. A gente precisa de coisas mais atuais. Bom, um outro vídeo que a gente vai colocar no ar essa semana, ou nas próximas semanas aí, vai discutir um pouquinho sobre isso. Eu dei o exemplo de uma aula que a gente teve aqui na nossa igreja, porque agora em agosto a gente recomeçou. Eu estou falando da nossa igreja aqui, da PIB, primeiro porque eu sou membro aqui e porque eu conheço essa realidade e estou participando dela. Não estou querendo colocar aqui nada como a gente sendo modelo nem padrão de nada. Só estou citando porque é a realidade que eu conheço. Então, em agosto, a gente começou uma turma nova de Gênesis. A gente estuda a Bíblia aqui livro por livro, em ordem cronológica. E começou uma turma nova. Na primeira aula, Gênesis 1 e 2, a gente fez uma dinâmica. Pediu para os alunos lerem o texto, os capítulos 1 e 2. E aí nós falamos assim,
verifique tudo que você ouviu nos últimos dias aí, ou que você aprendeu na escola, ou ouviu em algum debate, na televisão e tal, que vai contra aquilo que você lê nesse texto. Gente, foi assim uma lavada, 10, 12 itens que estão como é que chama aí, no momento aí, que estão sendo discutidos atualmente, né? Estão em destaque aí na mídia e tal. Nós falamos sobre criação e evolução, sobre o problema do homossexualismo, falamos sobre casamento, falamos sobre o papel do homem e tal. Todos os assuntos, machismo e feminismo, todos esses assuntos surgiram no contexto de Gênesis 1 e 2. Quer dizer que o estudo da Bíblia livro por livro não vai tocar nos assuntos relevantes da vida é no mínimo curioso. A Bíblia, estudada livro por livro, vai passar por todos os assuntos importantes. Veja, eu não estou dizendo que você não pode estudar temas, ou que você só pode estudar a Bíblia livro por livro. Não é isso que eu estou dizendo. Eu só estou refletindo aqui, tentando discutir com você, o resultado de uma pesquisa que diz que nós só estamos estudando tematicamente. Percebe a diferença? Percebe a diferença entre você mesclar temas e estudo sistemático com você excluir o ensino sistemático da vida da sua igreja? E de novo, eu não estou falando só da escola dominical. O ensino sistemático, as séries de livros, por exemplo, elas sumiram dos púlpitos. E como a maioria das igrejas hoje em dia, nos grupos pequenos, repercute a pregação do domingo, não conheço nenhuma igreja que repercuta no grupo pequeno o estudo da escola dominical. Quer dizer, o púlpito acaba ditando, e é claro que tem que ser assim, não estou dizendo que não tenha, mas eu estou só citando qual é o resultado de você não ter esse currículo bem pensado para toda a igreja. O púlpito dita o ritmo do estudo que vai ter. Se o púlpito não prega sistematicamente, os grupos pequenos também não vão pregar. O único lugar onde ainda essas 19% aí, elas estudam sistematicamente a Bíblia, é na escola bíblica. Se nós tirarmos até de lá, como é que nós vamos fazer? Então, eu não estou aqui fazendo uma crítica, eu estou tentando fazer apenas uma análise. Eu estou tentando apenas mostrar uma realidade em cima de dados concretos. Você pode discordar da minha análise, mas os dados são científicos, né? Eles são feitos em cima de uma pesquisa com metodologia científica e tudo. Então, essa é a nossa realidade. Eu creio, e aí eu proponho essa discussão também. É lógico, eu estou falando propor discussão aqui, talvez não vai ser aqui nesse canal aqui, porque aqui não dá muito para você interagir, embora tenha algumas pessoas aí mandando, até se alguém quiser fazer alguma pergunta, alguma colocação, daqui a pouco nós já estamos indo para o final aqui, que já está dando um pouco nosso tempo aqui, e essa também é só uma primeira experiência. Se vocês acharem que isso aqui é relevante discutir isso, vocês avisam aí e a gente vai retomar essa discussão mais para frente, né? Mas a questão aqui que eu estou querendo levantar é justamente isso. A gente tem visto que as pessoas, nos últimos 20, 25 anos, elas não estão conhecendo mais a Bíblia. Elas estão conhecendo menos. E eu creio que isso tem grande responsabilidade nisso, o fato de que nosso currículo deixou de ser sistemático e passou a ser predominantemente temático, como nos informa aqui a pesquisa que a gente acabou de fazer. Resultados práticos disso. As pessoas não vão mais pensar biblicamente. Sabe o que acontece na maioria dos grupos de estudo temáticos? Eu não estou generalizando aqui, eu sei que pode haver exceções. Mas o que acontece na maioria dos grupos temáticos é que a gente vem para o estudo bíblico com a nossa ideia pré-concebida sobre o tema e a gente passa a discutir o que nós achamos. Mas a nossa função como educadores cristãos não é discutir o que nós achamos. Nós temos que inverter o processo. A gente tem que ler o texto bíblico, entender o que o texto bíblico diz e aí aplicar para a nossa realidade. É lógico, o ensino bíblico sem aplicação prática também não tem valor nenhum. Mas o que acaba acontecendo é que as pessoas não conseguem mais discutir assuntos do dia a dia à luz da Bíblia porque não conhecem mais a Bíblia. Olha, graças a Deus, muita gente está se convertendo hoje e indo para as igrejas, e alguns estão indo para a igreja depois de adulto. Então, eles nunca tiveram aquilo que eu nasci num lar cristão, então eu desde criança fui para a igreja e tinha lá as histórias da Bíblia e a classe dos cordeirinhos e tal. Mas quem se converte adulto não teve essa possibilidade. Então, você faça uma rápida
análise aí do pessoal da sua igreja, que se converteu depois de adulto, quanto ele conhece das histórias bíblicas, por exemplo. Né? Aí você fala assim, mas o que adianta conhecer a história bíblica? Gente, o começo do pensamento bíblico, de você passar a pensar biblicamente, o começo disso se dá quando você conhece as histórias. Então nós precisamos repensar a nossa forma, primeiro, de fazer currículo, de ter um caminho, e a segunda coisa, que esse currículo seja, em algum momento, em alguma esfera, em algum ambiente sistemático, exposição livro por livro. Eu não sei se vai ser o púlpito, eu não sei se vai ser a classe da escola bíblica, eu não sei se vai ser um grupo pequeno, mas em algum lugar tem que ser. Essa é a discussão que a gente queria propor aqui. E havendo assim interesse, parece que alguns aí estão falando que seria bom continuar, uma outra hora a gente continua. Eu não vou poder continuar hoje até às 8 horas, por exemplo, porque eu tenho justamente um compromisso numa classe aqui, como eu já citei antes. Eu tenho um grupo que está esperando lá a gente. Hoje nós vamos estudar, só para você ter uma ideia, nós vamos estudar o reinado do rei Urias, né? Urias ou Uzias? Agora eu confundi. Eu estou tão bem preparado para a aula que eu agora perdi aqui, né? O que morreu lá, Urias, né? No ano da morte do rei Urias. E os 6 primeiros capítulos de Isaías. A gente está estudando junto. A gente estuda o profeta da época e o rei da época. Isso é muito legal. É um grupo que nós estamos fazendo há 1 ano e meio. Pergunta para alguém lá do grupo, exceção feita ao professor que sou eu, mas pergunta para o pessoal lá se eles acham o ensino bíblico chato. Ou se alguém quer fazer outra coisa. A gente quer chegar até o fim do Velho Testamento. O meu assessor aqui para assuntos de internet está me dizendo, está me mostrando aqui um pessoal aqui. Estou vendo aqui, meu amigo Davi Todd de Curitiba. Estudo a palavra há mais de 30 anos e descubro cada vez mais que pouco sei e tenho muito que aprender. É isso aí, Todd. A Bíblia é interessante, né? Quanto mais a gente estuda a Bíblia, menos a gente sabe, né? A gente acaba descobrindo isso. Mas se estudar sem critério, a gente acaba rodando em círculos, né? Fica que nem o povo de Israel no deserto. Sâmia Soares. Sâmia Soares, ela é uma educadora, ela é a coordenadora nacional dos educadores batistas. E ela está dizendo que precisamos de um estudo sistemático e eficiente. Esse espaço é excelente para essas análises. E Sâmia, eu conto com a sua participação e com suas opiniões aqui também, né? Estou vendo a Aline aqui. Hoje em dia muitos cristãos não valorizam mais a escola bíblica dominical. Só um comentário sobre isso, Aline. Sabe o que eu acho pior? Porque a escola dominical é uma coisa recente, tem talvez aí 150 anos. Eu não tenho nenhum problema até que se acabe a escola bíblica dominical. Sabe o que não pode acabar? O ensino bíblico. Escola bíblica dominical é uma ferramenta, um método que talvez possa ser repensado. Onde funciona, ótimo, mas talvez tenha que ser repensado em alguns lugares. Eu não tenho nenhum problema com isso. Sabe o que me incomoda? Aline, né? Nossa irmã Aline. Sabe o que me incomoda? É que muita igreja eliminou a escola dominical, mas não colocou nada no lugar. Então, meu problema não está no método, nem no nome. Eu ouvi uma igreja que estava tão agarrada com esse negócio do nome que mudou a escola bíblica dominical para sábado e continuou chamando de escola bíblica dominical, porque não podia mudar o nome, porque tem que ser EBD. O problema meu não está nem com o nome, nem com o dia, está com o ensino. A gente precisa, se eliminou a escola bíblica dominical, substituir por alguma outra coisa, mas alguma coisa que tenha começo, meio e fim, né? Vamos colocar currículo. E vamos colocar um currículo que em algum momento coloque aí o sistemático. O Wendel Moreira, esse é um mano lá dos Estados Unidos. Ele está falando que estão desfrutando desse privilégio de estudar a Bíblia aqui nos Estados Unidos de maneira sistemática. Tem sido bênção de fato. E olha, eu conheço a igreja do Wendel. Não é uma igreja grande. E isso significa, de novo, que o problema de ter currículo ou de estudar a Bíblia sistematicamente não tem a ver com o tamanho da sua igreja. Tem a ver com o tamanho da sua visão. Isso é muito mais importante. Numa próxima live, talvez a gente possa, na semana que vem, vamos ver qual é o... Eu queria que vocês depois comentassem se esse horário está bom para vocês, tal, se dá para ser nesse horário mesmo, ou se é bom um outro dia, um outro horário, a gente vai tentar adequar. Mas eu queria comentar um pouquinho mais sobre esse negócio de igreja grande e igreja pequena em relação ao ensino bíblico. Tem gente que chega aqui na nossa igreja, que hoje é uma igreja de porte médio, né, e fala assim, mas vocês conseguem fazer isso aí porque a sua igreja é grande. Mas nem sempre teve isso aqui, e nem sempre a igreja foi grande. Quer dizer, não tem a ver, gente, com o tamanho da igreja. Tem a ver com o tamanho do esforço que a gente está disposto a pagar para poder ter um ensino bíblico de qualidade, né? Então, é isso aí, pessoal. A gente... acho que pode ir ficando por aqui hoje. Nós prometemos meia hora, tivemos aí a nossa meia hora. Seria interessante que você
que você, se você quiser, a Sâmia está dizendo para mudar o dia, a gente está disposto a ouvi-los aí dentro da nossa possibilidade também. O duro é ter um dia que a gente consiga, que todo mundo consiga, né? Mas os comentários que foram feitos, a gente vai responder depois, um por um. E se você puder também sugerir o dia que é melhor para você, a gente tenta adequar aí essa live. Pela informação aqui do meu assessor especial, Matheus Manduvi, esse vídeo vai ficar gravado por algum tempo aí, né? Vou pedir duas coisas para encerrar. Eu sei que a grande parte dos amigos aí que estão assistindo já nos conhece, mas muita gente nova e eu agradeço muita gente que está chegando aí. Duas coisas. Primeiro, curta a página do Alvo no Facebook, porque aí você vai receber e nós vamos lançar uma série de vídeos bem curtos, não tão longos assim como esse, de 1 minuto e meio e tal, que podem servir para você inclusive usar para fazer uma reunião com seus educadores, com seus professores e discutir essas temáticas aí que a gente vai falar. Tem uma sugestão aqui para fazer depois das 22 horas. Para mim, meia-noite ainda é cedo. Se vocês toparem ser mais tarde, porque muita gente tem, como eu mesmo tenho agora compromisso, né, no começo da noite aí, se preferirem mais para frente, só não vou fazer o fuso horário dos Estados Unidos, senão eles vão querer que a gente comece a fazer 1 hora da manhã, né, Wendel? Aí também é demais, né? Mas se vocês preferirem mais tarde, coloquem aí, por favor, e depois a gente vai dar uma olhada, qual é o melhor horário. Se depois das 10 da noite, por exemplo, se for melhor, a gente vai fazer sempre coisas rápidas, não vão ficar aqui 2, 3 horas, e a gente vai tentar fazer aí o melhor que servir para todo mundo. Compartilhe isso com o pessoal. Se você quiser conhecer um pouco do nosso material, a gente vai colocar o link aqui para você entrar. A gente tem um material que pode ser uma proposta de currículo e também a gente tem um treinamento que, eu não vou dizer ensina, porque é muita pretensão, mas em que a gente reflete sobre como a gente pode montar um currículo. É um curso de 8 horas que vale bem a pena você pensar em, de repente, levar aí para a sua região. E a gente discute como é que a gente pode fazer isso que a gente propôs aqui ser melhor. Meu sonho é daqui uns 2 ou 3 anos, quem sabe, a gente fazer essa pesquisa de novo e ver que as coisas se inverteram. Que é a minoria que não faz currículo e que a maioria faz e que inseriu ali o estudo bíblico, livro por livro e tal, e que a gente conseguiu reverter esse quadro aí. Tá bom? Então tá de bom tamanho por hoje. Se você tiver alguma pergunta que você quer deixar aqui também nos comentários depois, eu agora não vou responder porque nosso tempo já está esgotando, mas eu prometo que eu vou responder um por um e se quiser nos procurar inbox também para a gente conversar mais, a gente vai tentar continuar com isso aí, tá bom? É só por hoje? Pessoal, muito obrigado mesmo aí pela audiência. Olha, a audiência foi tão grande, bombou tanto que caiu até meu sinal aqui. Não é a internet que foi ruim mesmo, mas obrigado a todos vocês que estiveram aqui, agradecer o Matheus aqui, meu camarada. Aliás, pessoal todo mundo que está me assistindo aí deve ser de igreja, né? Você está precisando aí de um cara para fazer uma comunicação boa para a sua igreja, um site melhor, então procura o cara aqui. Matheus, põe lá, por favor, o seu site lá e o seu contato. Matheus da Manduvi está fazendo um trabalho muito bom, para muita gente ter elogiado a gente aqui, os vídeos, quem está fazendo e tal, isso é tudo culpa dele, viu? Então, se estiver gostando e precisar de alguma coisa nessa área, procure mesmo. E finalizando aqui, aproveitando mais um agradecimento que eu quero fazer aí, se você não conhece e precisa de alguma coisa nessa área, o pessoal da CEPAL tem um departamento de pesquisa que é show. Pastor Daniel Vargas, um cara fora de série. A gente inclusive tem alguns outros projetos aí engatilhados que a gente vai conversar. Ele que foi o responsável, que conduziu, executou e agora nos devolveu aí os resultados dessa pesquisa. Tem outras informações que a gente não falou aqui ainda. Se eu falar tudo hoje, depois você não vai querer assistir mais, né? Então a gente vai fazendo aos poucos, assim, isso aqui tem que dar aquele charme. Mas tem outras informações importantes, principalmente o pessoal da área de educação cristã aí, nessa pesquisa que a gente vai depois compartilhar. Valeu, pessoal. Muito obrigado. Boa noite a todos. Deus abençoe. E não vamos desistir, não. Vamos ensinar esse povo a amar e a valorizar a palavra de Deus. Boa noite, gente.